Será que sua reputação pode ser abalada por suas próprias palavras? Hoje tentaremos desvendar alguns segredos e histórias pouco conhecidas do homem que é considerado por muitos um herói da luta pela liberdade e igualdade. Apesar de ser conhecido como herói, ele nunca questionou os crimes de Stalin e Mao, nem as ações totalitárias do marxismo, incompatíveis com os ideais de liberdade e democracia, defendendo as ideias stalinistas até a sua morte. A verdade é que seu fanatismo fez dele um inimigo implacável da liberdade. O escritor francês Régis Debray, autor de Revolução na Revolução, escreveu sobre Che: ele foi um adepto do totalitarismo até os últimos pelos do corpo. Alberto Benegas Lynch, em seu livro Meu Primo Che, escreve: certa ocasião, uma de minhas tias me contou que desde cedo Che gostava de causar sofrimento aos animais, e depois de crescer, insistia que a morte, de outros, afinal não foi tão ruim e que, nesse contexto, ele estava à frente da definição de Woody Allen: morrer é o mesmo que adormecer, mas sem se levantar para fazer xixi. Desde cedo, seu sadismo se torna transparente. Carlos Calica Ferrer, um de seus primeiros amigos, facilitou a primeira relação sexual de Che com a empregada da família Ferrer. Tornou-se habitual para Che manter relações sexuais com as empregadas domésticas que trabalhavam nas casas de seus parentes e amigos. Carlos Figueroa, amigo de Guevara na juventude em Alta Grácia, diz o seguinte de Che: eu apelidei de galo rápido porque ele estava comendo na sala de jantar, e imediatamente, quando a mucama, empregada, entrou no quarto, ele a forçou a subir na mesa para fazer isso mesmo que vocês estão pensando. Depois de terminar, livrou-se do pobre diabo e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Ele usou as mulheres de posição social mais baixa como objetos sexuais. Che não demonstrou interesse pela política argentina durante seus anos de estudante, ao contrário de seus amigos que gostavam de discutir política e participar de alguma forma. Esta atitude contrasta com a de seus pais e de seu amigo Alberto Granado, que se opunham ao peronismo. Ele reconhece isso numa carta que escreveu 20 anos depois: não tive preocupações sociais na minha adolescência e não tive participação nas lutas políticas ou estudantis na Argentina. Não há outros comentários, nem cartas, nem outras evidências que façam referência à sua opinião sobre o acontecimento político mais importante da Argentina naquela época. Durante o período em que Che estudava na Universidade de Buenos Aires, sua opinião a respeito dos militantes políticos de esquerda nos chegou através de sua namorada Maria del Carmen Ferreira Chichina, que relata que Che teve uma postura crítica em relação aos militantes de esquerda, a quem acusou de sectários e sem flexibilidade. Em notas de viagem, seu diário de viagem pela América Latina em 1952, narra que ao chegar ao Chile, ele e Granado se passaram por médicos especialistas em leprologia, conseguindo uma entrevista em um jornal local onde são reconhecidos como tal, o que os torna populares entre a população, valendo-se do referido engano para obter alojamento e alimentação gratuitos. Neste caso, como outros relataram, sua falta de honestidade, quando estava em dificuldades, levava-o a defraudar aqueles que cruzavam seu caminho. Sua falta de ética e moralidade fica evidente. À espera de um navio que os levasse à Ilha de Páscoa, Che escreveu: Ilha de Páscoa, lá ter namorado branco é uma honra para as mulheres. Aí, trabalho, que esperança, a mulher faz tudo, come, dorme e guarda eles contentes. O que importaria ficar um ano lá? Quem se importa com estudos, salário, família, etc. Este comentário dá fé ao seu machismo e à sua atitude discriminatória contra as mulheres. Che Guevara expressa seu racismo de maneira clara em algumas passagens de seu diário de viagem. Ele descreve os negros como magníficos exemplos da raça africana que mantiveram sua pureza racial graças à falta de afinidade com o banho, e observa que o preto é indolente e sonhador. Gasta seu parco salário em frivolidades ou bebidas. O europeu tem uma tradição de trabalho e poupança, o que o leva a progredir, mesmo independentemente das suas próprias aspirações individuais. Curiosamente, o filme Diários de Motocicleta omitiu essa observação inconveniente. Há uma ironia em Che comentar sobre a falta de higiene dos negros, já que ele próprio tinha hábitos de higiene questionáveis, a ponto de ganhar o apelido de El Chancho, o porco, pois raramente tomava banho. Henrique Ross, em seu artigo Che Guevara, seu título médico questionável, comenta que Che passou em 11 disciplinas em apenas 22 dias letivos em dezembro, sem ter frequentado aulas ou feito treinos ao longo do resto do ano, exceto nas últimas semanas. Além disso, o histórico acadêmico de Ernesto Guevara de Lacerna foi roubado, deixando poucas evidências de sua formatura, sugerindo que sua posição como médico pode ser outro mito. Em agosto de 1953, a partir de Cusco, Che escreveu à sua mãe que, durante os 8 dias que passaron lá, El Chancho tomou banho apenas uma vez e por motivos de saúde.
Em 10 de setembro de 1967, no Diário da Bolívia, mencionou: esqueci de enfatizar um fato, hoje, depois de pouco mais de 6 meses, tomei banho. É um recorde que muitos já estão alcançando. Devido à sua falta de higiene, seus camaradas cubanos o apelidaram de bola de sujeira. Em notas de viagem, Che escreveu um comentário intitulado Notas à Margem. Eu, o eclético dissecador de doutrinas e psicanalista de dogmas, atacarei as barricadas ou trincheiras, mancharei de sangue minha arma e, louco de fúria, degolarei qualquer derrotado que cair em minhas mãos. E sinto minhas narinas dilatadas, saboreando o cheiro acre de pólvora e sangue, de inimigo morto. Agora preparo meu corpo, pronto para a luta, transformando meu ser em um templo sagrado para que renasça com novas energias e esperanças o uivo bestial do proletariado triunfante. Esse jovem, egocêntrico e presunçoso, expressa com violência retórica e ideológica sua paixão revolucionária. Este comentário inconveniente também foi omitido do filme Diários de Motocicleta. Durante sua segunda viagem em julho de 1953, na Bolívia, Che narra: ao carregar toda a nossa bagagem, íamos subir para a segunda classe quando um funcionário nos confrontou e, após alguma negociação, nos ofereceu subir para a primeira classe gratuitamente com os crachás de 2 deles, ao que aceitamos. Assim, viajamos confortavelmente em primeira classe, dando aos rapazes o valor da segunda classe. Esse episódio reflete sua fraqueza moral e falta de austeridade. Ao chegar a Costa Rica, ele escreveu: fiquei lá fora com uma jovem negra chamada Socorro, mais promíscua do que as galinhas, com 16 anos. Guevara deixa claro seu desprezo pelas mulheres e seu ressentimento social latente fica evidente mais uma vez. No dia 10 de dezembro de 1953, Che Guevara escreveu a sua tia em São José, Costa Rica: em El Paso, passei pelos domínios da United Fruit e mais uma vez fiquei convencido de quão terríveis são esses povos capitalistas. Jurei diante de uma foto do nosso velho camarada Stalin que não descansarei até ver esses povos capitalistas aniquilados. Em outra carta para a mesma tia, ele assinava como Stalin II. Em novembro de 1960, quando visitou a União Soviética como líder da Revolução Cubana, Guevara insistiu em prestar uma homenagem floral ao túmulo de Stalin, contrariando a recomendação do embaixador cubano Faury Chomon. Vale lembrar que isso aconteceu mais de 4 anos após as revelações de Khrushchev sobre os crimes de Stalin. Durante a maior parte de sua vida, Che Guevara não teve um emprego fixo e dependia de sua mãe, a irmã Célia, tia Beatriz e outras mulheres de sua vida para conseguir sustento e empregos. John Lee Anderson, em sua biografia de Che, relata alguns episódios. Para ajudá-lo a conseguir um posto médico, Hilda Gadeia, conectada a contatos de alto nível no governo, apresentou alguns conhecidos dela. Em fevereiro e março de 1954, Ernesto estava envolvido com uma enfermeira chamada Júlia Mejia, que arranjou uma casa no Lago Amatitlán para passarem os fins de semana e logo tiveram um caso casual. A situação de Ernesto mudou pouco em março. Hilda pagou parte de sua pensão, e Júlia Mejia conseguiu-lhe uma entrevista de emprego na selva oriental de Petén. Com algumas joias que Hilda lhe deu, ele pagou parte de suas contas. Che também trabalhou à noite descarregando barris de alcatrão para uma equipe de construção de estradas. Esse foi um de seus raros períodos de trabalho físico prolongado. Em julho, Che escreveu em seu diário sobre Hilda: o que a afetou foi que confessei o caso com a enfermeira. Em agosto, um amigo de Gualo Garcia trouxe $150 enviados pela família de Che, além de 2 ternos, 4 quilos de erva e outros pequenos objetos. Che partiu com Hilda para San Juan Zacatepeques, escrevendo no diário: hoje dedico-me a despedir da Guatemala com um breve passeio, profusão de carícias e momentos intensos. Em 1955, Ernesto ainda dependia de Hilda para empréstimos ocasionais, e conforme escreveu em seu diário, uma necessidade urgente de uma mulher que vai fuder. Nesta vida errante que adotou por escolha própria, Che mostrou-se cruel, duro e irresponsável, aproveitando-se das mulheres que o ajudaram durante esse período, que ele considerava de personalidade fraca, permitindo-lhe viver sem trabalhar. Para aqueles que tentam apresentar Che como um filantropo de valores cristãos, a resposta está em uma carta que ele escreveu à sua mãe em 15 de julho de 1956, de uma prisão mexicana: não sou Cristo nem filantropo. Sou exatamente o oposto de Cristo, e a filantropia me parece algo desprezível. Luto pelas coisas em que acredito com todas as armas à minha disposição e tento deixar os outros mortos para evitar ser pregado numa cruz ou em qualquer outra coisa. Em uma carta a Tito Infante, em outubro de 1956, ele comenta: claro que todos os trabalhos científicos foram para o inferno e agora sou apenas um leitor assíduo de Carlitos e Federiquito,
em referência a Karl Marx e Friedrich Engels. Tenho um grupo de crianças do 6º ano deslumbradas com minhas aventuras e interessadas em aprender algo sobre as doutrinas de São Carlos, eufemismo para Karl Marx. Meu tempo livre é dedicado ao estudo informal das doutrinas de São Carlos. Nesta e em outras cartas, fica evidente a formação marxista de Shea e o uso da doutrina marxista na lavagem cerebral das crianças com fins políticos. Pedro Corzo, no documentário Anatomia de um Mito, relata suas conversas com Miguel Sanches, o coreano, responsável pela instrução militar da Força Expedicionária Grama de Castro no México em 1956. O coreano afirmou que ele sempre teve problemas com os negros e os desprezava como os índios do México, aos quais se referia como os índios analfabetos do México. Shea mostra novamente sua face racista. Os rebeldes finalmente se prepararam para o ataque, deixando Osório sob custódia de 2 homens. As ordens eram para matá-lo no minuto em que o tiroteio começasse, escreveu Shea com naturalidade, algo que eles obedeceram com rigor. A execução ocorreu na madrugada de 17 de janeiro de 1957, quando o tiroteio começou. Hilda Gadeia, primeira esposa de Che, publicou em seu livro Ernesto, Memórias de Che Guevara em Sierra Maestra, uma carta que ele lhe enviou datada de 28 de janeiro de 1957, na qual pode ser apreciada sua disposição sádica e violenta. Querida velha, aqui na selva cubana, viva e sanguinária, escrevo estes ardentes versos inspirados em Martí. Em 18 de fevereiro de 1957, o guia rural Eutímio Guerra, acusado de passar informações ao inimigo, foi processado pelos rebeldes e condenado à morte. No momento da execução, seus companheiros estavam indecisos em atirar nele, e foi então que Shea se adiantou, sacou sua pistola e matou Eutímio com um tiro na têmpora, descrevendo o ato em seu diário da Serra Maestra. Acabei o problema dando-lhe um tiro de pistola calibre 32 no lado direito do cérebro, com orifício de saída no temporal direito. Ele passou um pouco e morreu. Ao proceder à retirada de seus pertences, não consegui me desvencilhar do relógio amarrado por uma corrente em seu cinto, e então ele me disse com uma voz firme, mais distante que o medo: arranca isso, garoto, o que isso importa? Eu fiz isso e seus bens agora eram meus. Mais tarde, Shea escreveria em seu diário: executar um ser humano é algo feio, mas exemplar. De agora em diante, ninguém aqui mais se referirá a mim como o arrancador de dentes da guerrilha. Em uma carta ao pai, referindo-se a essa execução, ele escreve: gostaria de confessar, papai, naquele momento descobri que gosto muito de matar. Marcos Bravo, líder do movimento 26 de julho, em seu livro A Outra Face do Che, narra que um soldado do governo de 17 anos, capturado e interrogado por Che, respondeu: não matei ninguém, comandante. Acabei de sair daqui. Sou filho único, minha mãe é viúva e entrei para o exército pelo salário, para mandar para ela todo mês. Não me mate. Não me mate. Por quê? Respondeu Che. O jovem soldado foi amarrado em frente a uma cova recentemente cavada e fuzilado. Em abril, o informante Filiberto Mora foi enganado e detido pelos rebeldes, e Che escreveu em seu diário: o homem, Filiberto, foi enganado, mas no minuto em que viu Fidel percebeu o que estava acontecendo e começou a pedir desculpas. O pomo foi executado. 10 minutos depois de dar-lhe o tiro na cabeça, eu declarei morto. No final de maio, 2 soldados à paisana, que espiavam na serraria de Uvero, foram feitos prisioneiros. Decidimos executá-los antes do ataque à guarnição do exército em Uvero. Che escreveu em seu diário: o túmulo foi cavado para os 2 guardas informantes e as ordens de marcha foram dadas. A retaguarda os executou. Em setembro, Henrique Acevedo, um jovem de 15 anos que colaborava com a coluna de Che, escreveu em seu diário: de madrugada, trazem um homem grande vestido de verde, cabeça raspada como militar e bigodes grandes. É Cuervo, quem está agitando problemas na zona de São Pablo de Iau e Vega Laiua. Cometeu abuso sob a bandeira do 26 de julho. Che o recebeu em sua rede. O preso tenta lhe dar a mão, mas não encontra resposta. O que é dito não chega aos nossos ouvidos, mas suas palavras são fortes. Parece ser um julgamento sumário. No final, ele o manda embora com um gesto de desprezo da mão. Eles o levam para uma ravina e o executam. Após a execução, Che dirigiu-se à área próxima ao Monte Caracas, numa operação de limpeza do bando armado comandado por Chino Chan que atuava nesta zona. Logo depois que Chan foi preso, os julgamentos começaram. Chan, acusado de roubo, e um camponês acusado de estupro, foram executados. Che escreveu sobre a execução: primeiro executamos o camponês estuprador e Chino Chan. Eles foram amarrados a uma árvore na floresta, ambos calmos. Poucos dias depois,
Dionísio Oliva, acusado de roubar gado e suprimentos destinados aos rebeldes, foi capturado junto com outros, entre os quais Echevarria, irmão de um de seus camaradas do Grama. Oliva foi executada e Shea também ordenou a execução de Echevarria por crimes não especificados e anotou em seu diário: ele teve que pagar o preço. No mês de outubro, Shea também executou Aristidio, um fazendeiro que durante sua ausência vendeu o revólver que lhe havia dado, e expressou seu desejo de abandonar a luta quando os rebeldes se mudassem para outro lugar. A sua dúvida sobre a legalidade da execução de Aristidio refletiu-se no seu diário, se ele era realmente culpado o suficiente para merecer a morte. Shea se mostrou um homem frio, que poderia fazer de tudo para o sucesso de sua revolução. Em outras ocasiões, Shea simulava execuções, vendando os olhos dos réus e disparando tiros para o alto, como método de tortura psicológica. A trilha de Shea pela Sierra Maestra estava repleta de corpos de chivatos, informantes, desertores e criminosos cujas mortes ele ordenou e, em alguns casos, executou ele mesmo. Shea escreveu em 14 de dezembro de 1957 uma carta a René Ramos Latour, Daniel, coordenador nacional do movimento 26 de julho, falecido em combate, dizendo: por causa da minha formação ideológica, pertenço àqueles que acreditam que a solução dos problemas do mundo está por trás da chamada cortina de ferro e vejo este movimento como um dos muitos inspirados pelo desejo da burguesia de se libertar das cadeias econômicas do imperialismo. René Ramos Latour respondeu a Shea em 18 de dezembro: deixe-me apenas registrar nossa opinião, que é, claro, totalmente diferente da sua. Nossas diferenças fundamentais são que estamos preocupados em trazer às pessoas oprimidas da nossa América um governo que responda às suas aspirações de liberdade e progresso, governos que sejam unidades coesas que possam garantir os seus direitos como nações livres e fazer-se respeitar pelas grandes potências. Por outro lado, aqueles com a sua preparação ideológica acreditam que a solução para nossos problemas reside em livrar-se da dominação Yankee através de outra dominação igualmente nociva: a soviética. Na mesma carta, Ramos Latour escreveu que a ideologia do movimento 26 de julho se inspirava no pensamento político de José Martí, que consistia em transformar Cuba em um país democrático e próspero, mas com justiça social, enfatizando a necessidade de pactuar com outras forças da oposição. Armando M. Lago, fundador do Arquivo de Cuba, calculou que, durante o ano de 1957, a guerrilha realizou um total de 47 execuções, a maioria delas de guajiros, agricultores, e que 35 pessoas morreram em combate contra a guerrilha. Esses números são uma prova convincente do terror imposto pela guerrilha. Em 27 de junho de 1958, Shea escreveu em seu diário: durante a noite, ocorreram 3 fugas. Um dos fugitivos foi Rosabal, condenado à morte por ser delator, enquanto Pedro Guerra e 2 militares também conseguiram escapar. Pedro Guerra foi recapturado após roubar um revólver para fuga e foi executado imediatamente. Vargas Llosa observa: ele também ordenou a seus homens que assaltassem bancos, decisão que justificou numa carta a Henrique Otusky em novembro de 1958. As massas em luta concordam em roubar bancos porque nenhum deles tem um centavo neles. O impulso de desapossar outras pessoas de suas propriedades e de reivindicar a posse do território alheio foi fundamental para a política opressiva de Guevara. Esta política remonta ao período de gangsterismo político dos anos 40, com o qual Castro esteve envolvido durante sua juventude. Jaime Costa Vasques, ex-comandante do exército rebelde, afirmou que muitas das execuções atribuídas a Ramiro Valdés, que mais tarde se tornou ministro do interior de Cuba, foram, na verdade, de responsabilidade direta de Guevara, pois Valdés era um subordinado e seguia suas ordens. Em caso de dúvida, mate-o. Eram as instruções de Che. Costa relata que Shea ordenou a execução de dezenas de pessoas após a queda de Santa Clara. Marcelo Fernandes Ayas, em seu artigo O Outro Lado da Moeda, comenta: a tomada da cidade de Santa Clara foi sangrenta para seus adversários. Muitos prisioneiros foram executados sumariamente e sem misericórdia. Algumas execuções foram realizadas diante de fotógrafos, jornalistas e câmeras de cinema. Os prisioneiros, em muitos casos, eram jovens rurais conhecidos como casquitos, pequenos capacetes, que se alistaram no exército como um último recurso para escapar ao desemprego. Guevara foi nomeado por Castro como chefe militar da Fortaleza La Cabana em Havana, após a fuga de Batista de Cuba. Entre janeiro e setembro de 1959, ele também foi responsável pela Comissão Depuradora, Comissão de Limpeza, com o objetivo de implementar o terror revolucionário. Em uma aparição na TV, no Canal 6 em fevereiro de 1959, Shea declarou: em La Cabana todas as execuções são realizadas sob minhas ordens expressas. Durante sua gestão, ele presidiu centenas de execuções em julgamentos sumários,
faltando devido respeito pela prática de justiça adequada, conforme apontado até mesmo por um biógrafo simpático como Jorge Castaneda, em Companheiro, Vida e Morte de Che Guevara. Luiz Ortega, em seu livro Eu Soy o Che, relata o que Che disse ao Duque Estrada: é preciso trabalhar à noite, o homem oferece menos resistência à noite do que durante o dia. Na calma noturna, a resistência moral é enfraquecida. Faça os interrogatórios à noite. Não é necessário fazer muitas perguntas para atirar em alguém. O que é preciso saber é se é necessário atirar nele. Nada mais. Você deve sempre dar ao acusado a possibilidade de se exonerar antes de executá-lo. E isso significa, entenda-me bem, que o acusado deve ser sempre executado, independentemente de qual tenha sido a sua defesa. Não se engane sobre isso. Nossa missão não consiste em dar garantias processuais a ninguém, mas sim em fazer a revolução, e devemos começar pelas mesmas garantias processuais. Napoleão Vilaboa, membro do movimento 26 de julho e conselheiro de Che em La Cabana, relata a execução de José Castano Quevedo, diretor do Departamento de Repressão às Atividades Comunistas, BRAC, contra quem não pesavam acusações criminais. Vilaboa descreve que Che, enquanto caminhava em torno de sua mesa da cadeira onde o militar estava sentado, sacou sua pistola 45 e o matou ali mesmo com 2 balas na cabeça. Pierre Saint-Martin, ex-preso político, testemunhou o assassinato a sangue frio de um menino entre 12 e 14 anos por Che Guevara na fortaleza de La Cabana em 1959. Saint-Martin relata que o menino, com o rosto ensanguentado e espancado, disse que havia defendido seu pai para que não o matassem, mas não conseguiu impedir. Che ordenou que o menino se ajoelhasse em frente à parede, mas ele desobedeceu e respondeu com coragem: se você vai me matar, vai ter que fazer do mesmo jeito que mata um homem, de pé, não como um covarde, ajoelhado. Che então atirou na nuca do menino, quase decapitando-o. O escritor romeno Stefan Bassi, em seu poema Eu Não Canto para Che, fez referência a como Che Guevara o chamou para acompanhá-lo e ver como as pessoas eram baleadas no muro de La Cabana. Nos primeiros 3 meses da Revolução Cubana, ocorreram 568 execuções por pelotões de fuzilamento. O New York Times relatou que, segundo o jornalista Hart Phillips, 400 execuções ocorreram nos primeiros 2 meses. O jornalista Tetlon, do London Daily Telegraph, escreveu que às vezes 4 tribunais funcionavam simultaneamente, sem advogados ou testemunhas de caráter, julgando até 80 pessoas em julgamentos conjuntos. Jorge Castaneda, em sua biografia de Guevara, menciona que falecido padre Naqui de Aspiazu, um católico basco simpatizante da Revolução, falou de 700 vítimas. Luiz Ortega, em seu livro Eu Soy o Che, escreve que Guevara ordenou 1.897 execuções por pelotão de fuzilamento. No livro Che Guevara, uma biografia, Daniel James afirma que Che foi autorizado a ordenar vários milhares de execuções durante os primeiros anos do regime de Castro. Félix Rodrigues, ex-agente da CIA que participou da captura de Che na Bolívia, disse a Vargas Llosa que Che admitiu ser responsável por cerca de 2.000 execuções ao longo de sua vida. Em contraste com os julgamentos de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, dos 24 líderes nazistas acusados de crimes de guerra, apenas 11 receberam a pena de morte. Em uma carta escrita em maio de 1959 ao amigo Júlio Eu Gaúcho Castro, Che se despede com a frase: um forte abraço daquele que é chamado e cuja história chamará Che. Em uma carta de Natal aos seus pais, ele escreveu: caminhamos sobre história pura da mais alta categoria americana. Somos o futuro e sabemos disso. Construímos com felicidade, embora tenhamos esquecido os afetos individuais. Essas frases revelam seu caráter arrogante e seus delírios de grandeza, ao exagerar sua própria importância histórica.